Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise bem rápida aqui da PetroRio, entender como funciona o business da empresa, se a empresa é uma boa empresa, se não é uma boa empresa, o que que ela faz, o que que ela deixa de fazer. Então vamos lá, vamos analisar direitinho para a gente não ter surpresas na hora de investir nessa empresa. Então vamos lá, a PetroRio ela foi criada em 2008 com o nome de HRT Petróleo, sendo que a empresa abriu seu capital só em 2010. Então ela era uma empresa de capital fechado e abriu capital em 2010 na Bovespa. Seu IPO, a PetroRio captou cerca de 2,5 bilhões de reais. E com esse dinheiro, ela tentou explorar petróleo lá na Nâmbia, na África. Porém, a tentativa foi um fracasso, a empresa quase faliu, ficou em uma situação muito ruim. E depois disso, a empresa mudou seu foco e ela começou a explorar campos maduros. O que é isso? Basicamente, são campos que já estão atuando, que já são de empresas. Ela vai lá e compra esses campos, essas empresas. Por exemplo, a Petrobras tem um campo lá de petróleo, que a Petrobras está a fim de vender. A PetroRio vai lá, compra, melhora esse campo operacionalmente e esse é o core business da empresa, que a gente vai falar mais disso já já. Em 2015, a empresa mudou seu nome para PetroRio e começou a ser negociada na Bolsa de Valores com o código de negociação PRIO 3. Com 11 anos de existência, a PetroRio hoje é a maior empresa privada independente no segmento de petróleo do Brasil. Olha que interessante. Ela está listada, o segmento de listagem no novo mercado, nível mais alto de governança corporativa. Seu tag along é de 100% e está 52,6% na mão dos acionistas controladores. E ela tem um free float, ações em mercado de 47,4%. Então, se a gente descer aqui mais um estudo, ela está inserida no segmento de petróleo petróleo e gás, e seu core business é a extração e venda de petróleo. Ela tem uma alta sensibilidade a oscilações de commodity, né? Porque só commodity é o petróleo, então o preço do petróleo ele é regido pela lei da oferta e da demanda, então ela não tem controle do preço da sua commodity. A estratégia da PetroRio consiste em adquirir campos de petróleo já maduros, como a gente já falou, ou seja, a empresa ela compra campos de petróleo que já estão em produção há algum tempo e que muitas vezes são ativos que já não são mais atrativos para as grandes petrolíferas, pois o investimento destinado para esse campo cai, assim como a produção. Assim, a PetroRio entra com a missão de revitalizar os campos maduros, de cortar custos e otimizar a capacidade de produção com uma eficiência operacional. Então vamos lá, a Petrobras tem um campo de petróleo lá e ela já está há 15 anos extraindo petróleo desse campo. E muitas vezes a empresa já não quer investir mais dinheiro nesse campo de petróleo, ela vê outras oportunidades, oportunidades mais novas, e você tem muitos custos altos, porque você ficou 15 anos extraindo petróleo ali, então os custos eles vão crescendo ao longo do tempo. E aí que a Petrobras ela decide vender esses campos, a PetroRio vai lá, compra esse campo já maduro, corta os custos, corta despesas e tenta revitalizar por meio de técnicas que a empresa trouxe lá dos Estados Unidos, que os Estados Unidos usam para revitalizar seus campos. Ela trouxe essas técnicas onde ela consegue melhorar operacionalmente esses campos de petróleo. Bem interessante esse business dela, bem diferente, né? E seus três principais ativos hoje é o campo de polvo, o campo de frate e o campo de manate, que eles estão especificados aqui no estudo também. E se a gente fazer um estudo, né, da visão da indústria, as maiores reservas de petróleo do mundo são Venezuela, depois Arábia Saudita, Canadá, Irã e Iraque. No ranking, os Estados Unidos se encontram na 11ª posição com 36,5 bilhões de barris e o Brasil na 15ª posição do mundo. A produção de petróleo no Brasil é praticamente monopolista, tendo como maior player a Petrobras com 94% da produção de petróleo do Brasil e os outros 6% são divididos entre empresas estrangeiras e pequenas petrolíferas, e nesses 6% entra aí a PetroRio. Então, se a gente ver aqui, tem o gráfico, tudo. Um fator interessante a se observar é a correlação entre o câmbio e o barril de petróleo, pois muitos estudos apontam que uma relação inversa bastante forte entre o preço do petróleo e a cotação do dólar no mercado internacional. Então, quando o câmbio sobe, o petróleo cai, quando o petróleo sobe, o câmbio
cai. Muitos estudos mostram que os dois têm uma correlação negativa, né? E oportunidade. Um momento muito propenso para investimento e expansão, né? Porque a gente tem as empresas petrolíferas estrangeiras, por exemplo, como a Shell, elas estão fazendo desinvestimento no Brasil, ou seja, elas estão vendendo seus ativos, seus campos de petróleo. E com isso a PetroRio vai pescando oportunidades, comprando esses campos de petróleo, ou seja, ela não só a Shell e as empresas estrangeiras estão fazendo isso, a gente vê a Petrobras vendendo muitos ativos também, fazendo desinvestimentos, e isso faz com que a PetroRio vá na contramão do mercado, ou seja, o mercado está desinvestindo, as empresas grandes estão desinvestindo e ela está investindo. Talvez ela consiga várias oportunidades com isso, comprar ativos valiosos que valem muito mais do que estão sendo vendidos e com isso a empresa ser beneficiada. A empresa ela passou por um processo de turnaround, né? Onde até 2015 ela tinha maus resultados, daí ela começou a gerar valor, né? A companhia já demonstrou ser operacionalmente eficiente. Podemos ver pelo lifting cost da companhia, que basicamente são os custos da companhia divididos pela produção de barris, que atingiu a mínima no terceiro trimestre de 2019, devido à sinergia entre o campo de frade e o campo de polvo, além da negociação de contratos operacionais. Então, a gente pode ver que a empresa atingiu mínimas de lifting cost, isso é bom, porque mostra que a empresa está ficando bem mais eficiente operacional. No terceiro trimestre de 2019, o melhor EBITDA EBITDA por barril da história da companhia, aumentando em 15% frente ao terceiro trimestre de 2018. Ou seja, a gente vê aqui que a empresa ela vem crescendo trimestre a trimestre, óbvio que ela é uma empresa cíclica, né? Também tem seus resultados cíclicos, muito por conta dela depender de commodity, né? Então ela depende de commodity, então os custos dela vão ser esse e o preço da commodity vai oscilar. Então, quando o preço está lá embaixo, ela vai ter que vender por menos e isso atrapalha os resultados operacionais da empresa. Mas enfim, a empresa tem uma alavancagem baixa de 1,2 vezes o EBITDA, isso é bom. E 95% da dívida da empresa é atrelada ao dólar, então você tem que ficar de olho nisso. A empresa não distribui dividendos, a empresa é uma empresa de crescimento, então ela distribui zero de proventos, então todo o lucro que a empresa dá é reinvestido em suas operações. Isso é muito normal em empresas de crescimento e é a nova moda, né? Se você vê empresas não distribuem mais dividendos, elas focam em crescer e ganhar market share. Aqui a gente tem os indicadores, se a gente for ver as forças de Potter da empresa, a gente tem competição entre as empresas. O mercado de óleo e gás praticamente não tem concorrência, visto que são empresas que vendem matéria-prima e o preço da commodity é tabelado. O principal fator do setor é conseguir extrair petróleo ao menor custo possível. A ameaça de entrada de novos concorrentes. A ameaça de novos concorrentes é baixa, visto que as empresas estão fazendo desinvestimento, né? O setor ele está em declínio. A ameaça de produtos substitutos é alta, porque existem rumores que novas fontes de energia e produtos substitutos, como a chegada de carros elétricos, então a ameaça de produtos substitutos para o setor é iminente. O poder de barganha dos fornecedores não têm poder sobre as empresas, pois as empresas fazem sua própria extração de petróleo e vendem no mercado, assim não tendo fornecedores relevantes em suas operações. Poder de barganha dos clientes. Visto que os preços das commodities são regidos pela lei da oferta e demanda, os clientes também não têm muito poder de barganha com as empresas. Eles têm que comprar o petróleo ao preço que tiver tabelado, né? Aqui, se a gente fazer uma análise SWOT da empresa, a gente vê que uma das forças da empresa são as a eficiência operacional da empresa, a forte posição em caixa, ela tem uma baixa alavancagem financeira.
Se a gente ver as fraquezas, é um alto capex, ou seja, o alto investimento em imobilizados e a volatilidade da commodity, isso atrapalha bastante a empresa. Se a gente pegar oportunidades, o desinvestimento das grandes petrolíferas, ela consegue comprar, como eu já falei, ativos a preços muito baixos. A retomada da economia brasileira ajuda, também favorece o setor. Competidores internacionais deixando o Brasil, isso é bom, porque fazem com que as companhias nacionais se fortaleçam. E ameaças é um setor em declínio, eles podem fazer perfurações sem êxito, escassez da matéria-prima em seus campos, novas fontes de energia e ascensão de carros elétricos, todos eu vejo isso como uma ameaça. A PetroRio é uma empresa em post-turnaround que vem tendo um desempenho acima da média, sendo operacionalmente muito eficiente. E o interessante, o principal ponto que eu analisei nessa empresa é que ela está na contramão do seu setor. E isso a gente sempre fala que você tem que ir contra a manada para você ter êxito, né? Então, ela está fazendo basicamente isso. Então, essa análise foi uma análise bem rápida aqui, bem resumida da PetroRio. Se você quer ter acesso a essa análise, é só você ir lá na nossa área de membros da Barça do Investidor, onde a gente tem todos os estudos de várias empresas, tem os estudos em planilhas, enfim, muito conteúdo bacana lá. Tá na descrição desse vídeo aqui. Beleza? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.